Você já sentiu que sua alma implora por paz, mas sua mente está em guerra constante? E se eu te dissesse que o maior bloqueio entre você e a paz interior que tanto deseja não está nas pessoas que te feriram, nas perdas que sofreu ou nas circunstâncias difíceis que enfrenta, mas sim nos pensamentos silenciosos que você aprendeu a tolerar ao longo da vida? E se eu te dissesse que existe uma paz profunda, verdadeira e constante, um tipo de descanso interior que não depende das circunstâncias externas, e que essa paz começa a se revelar quando você permite que Deus purifique sua mente? Essa purificação não é apenas simbólica, ela é real. É um processo divino que transforma a forma como você pensa, sente, decide e até ora. E o mais impactante, esse processo pode começar hoje. Existe um segredo espiritual escondido nas Escrituras, um mistério que poucos conhecem. A mente, assim como o coração, precisa ser santificada, lavada e rendida à vontade de Deus. E enquanto isso não acontece, mesmo as orações mais fervorosas não encontram descanso. Mesmo as promessas mais lindas parecem distantes, mesmo os sonhos mais santos permanecem bloqueados, porque tudo começa na mente. Neste vídeo, você não receberá apenas palavras bonitas. Você será guiado por uma jornada de revelações profundas, baseadas na palavra de Deus, que irão te mostrar por que sua mente ainda carrega pensamentos que não vêm do céu, pensamentos que sabotam sua fé, distorcem sua percepção de si mesmo e impedem você de experimentar o descanso verdadeiro que só Cristo pode oferecer. Você vai entender com clareza como o inimigo age nos bastidores do seu pensamento e por que tantas pessoas vivem ansiosas, inseguras e espiritualmente paralisadas, mesmo buscando a Deus com sinceridade. Mas não se assuste, o que o Senhor deseja fazer com você hoje é uma obra de cura interior, uma restauração profunda que começa no mais íntimo do seu ser. Prepare-se para mergulhar em um conteúdo bíblico transformador. Serão 10 ensinamentos que revelarão os segredos da purificação mental e como ela é a chave para que a paz interior prometida por Cristo finalmente governe seus dias. E acredite, o penúltimo ensinamento desta jornada pode conter exatamente aquilo que você precisava ouvir há muito tempo. Algo que pode desbloquear uma bênção adormecida em sua vida. Por isso, antes de prosseguir, quero te fazer um convite sagrado. Comente agora mesmo aqui abaixo a frase: Senhor, me concede tua paz. Esse simples ato é um selo de fé, um gesto espiritual que marca o início dessa nova fase. Ao escrever, você não está apenas interagindo. Você está declarando ao céu que deseja ser renovado. E se você acredita que esta mensagem pode libertar outras mentes cansadas, clique em curtir neste vídeo agora mesmo. Ao fazer isso, você obriga o algoritmo do YouTube a entregar esta mensagem a outros filhos e filhas que precisam urgentemente de uma palavra viva. Isso é evangelizar. Isso é ser instrumento do reino. E por isso, já quero te parabenizar. Você está entre os poucos que, com fé verdadeira, dão o primeiro passo. Agora, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, mas não por hábito. Inscreva-se como um compromisso espiritual. Pense em quantas pessoas vivem em lugares sem igreja, sem discipulado, sem apoio espiritual, e encontram nestes vídeos a presença de Deus. Muitos usam este canal como apoio em momentos de angústia profunda. Por isso, participar ativamente não é apenas seguir um canal, é fazer parte de uma missão. Agora sim, prepare-se. Desligue as distrações, silencie o mundo exterior e abra seu coração. O que está prestes a acontecer vai tocar partes da sua mente que você nem imaginava que precisavam ser curadas. O Espírito Santo já está aqui. Ele quer te mostrar o caminho para uma paz que não passa. Vamos juntos. O estudo começa agora.
A queda do muro de Jericó. Quando pensamentos limitantes precisam ruir, a jornada rumo à paz interior começa com a destruição dos pensamentos que se tornaram muralhas entre você e a promessa de Deus. E não há história mais emblemática para ilustrar isso do que a queda dos muros de Jericó. Esta passagem, narrada em Josué capítulo 6, nos revela muito mais do que um evento histórico de conquista. Ela é, na verdade, um espelho espiritual daquilo que acontece na mente de todo aquele que decide confiar no processo de purificação que Deus inicia em seu interior. Jericó era uma cidade fortificada. Seus muros eram tão altos, tão espessos e tão imponentes que aos olhos humanos parecia impossível ultrapassá-los. Do mesmo modo, muitos de nós construímos muros mentais ao longo da vida, barreiras invisíveis erguidas com base em medos, frustrações, rejeições, pecados não confessados e experiências dolorosas. Esses muros não aparecem por fora, mas gritam por dentro. São pensamentos como: eu não sou bom o suficiente, isso nunca vai mudar, Deus não ouve a minha oração, eu já falhei demais para ser perdoado. Essas ideias, repetidas e nunca confrontadas, tornam-se fortalezas internas que, silenciosamente, nos aprisionam. E aqui está a revelação. Assim como os muros de Jericó impediam o povo de Israel de entrar na terra prometida, os muros mentais que você ergueu podem estar impedindo você de experimentar a paz, a alegria e o descanso espiritual que Deus preparou para você. Mas há esperança, porque assim como Jericó caiu, esses muros também podem cair. A queda de Jericó não aconteceu com violência humana. Não foi através de armas, de força ou de estratégias militares. A vitória veio pela obediência à voz de Deus e pela persistência espiritual. Durante 6 dias, o povo marchou em silêncio ao redor da cidade. No 7º dia, eles obedeceram à instrução divina, gritaram com fé e os muros ruíram. Agora reflita, quantas vezes você tem marchado ao redor dos seus próprios pensamentos tóxicos, tentando derrubá-los com esforço humano, com racionalizações, com conselhos de autoajuda ou com distrações temporárias? E se o que Deus espera de você não é esforço, mas obediência, não é barulho, mas constância? E se a paz que você tanto busca está do outro lado de um muro que só cairá quando você decidir confiar plenamente nas instruções do céu? Jericó representa tudo aquilo que nos convenceu de que não é possível mudar. E por isso, essa história precisa ser relida com os olhos da mente e do espírito. O povo não entendeu de imediato o motivo das voltas em silêncio. Era um plano estranho, mas Deus não precisa que você entenda, Ele precisa que você confie. A fé que derruba muros é a fé que continua marchando, mesmo quando nada parece acontecer. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Já deu voltas demais ao redor dos mesmos sentimentos. Já tentou fugir da ansiedade, da insegurança, da raiva reprimida, da confusão interior. Já tentou esquecer o passado, silenciar o medo, enterrar a culpa, mas os muros continuam lá. E agora Deus está dizendo: pare de lutar com suas próprias armas, ouça a minha voz, siga minhas instruções, e você verá o que é impossível acontecer. Os muros caíram no momento exato que Deus determinou. Isso nos mostra que há um tempo certo para a libertação acontecer. Mas esse tempo não chega enquanto insistimos em métodos humanos. O grito de fé que derruba a fortaleza é aquele que nasce da rendição, quando você para de lutar sozinho e diz: Senhor, eu preciso que o teu poder atue na minha mente, porque sozinho eu não consigo mais. Lembre-se, o povo de Israel não gritou antes do tempo. Eles obedeceram ao processo. Assim também é na purificação da mente. Não se trata de uma vitória repentina. Trata-se de um caminho de obediência, de fidelidade nas voltas silenciosas,
de persistência naquilo que Deus mandou fazer. Talvez a sua mente precise de dias ou semanas de marchas espirituais antes que o grito venha. Mas uma coisa é certa: quando vier, será libertador. A paz interior que tanto desejamos não se conquista com alívio emocional, mas com derrubada de fortalezas mentais. E essa derrubada só acontece quando obedecemos à voz do Espírito Santo, mesmo sem entender. Mesmo quando tudo dentro de nós diz que é inútil. O grito de Jericó não foi um grito de desespero, foi um grito de fé. E quando a fé se torna mais alta do que os pensamentos limitantes, os muros caem. O mesmo pode acontecer agora, neste exato momento, se você decidir crer. Então, olhe para os muros que ainda estão de pé dentro de você. Identifique quais pensamentos precisam ser quebrados. Pergunte-se com sinceridade: que ideias eu venho alimentando que já não combinam mais com a presença de Deus em mim? E então, tome a decisão de seguir com fé o processo. Continue marchando, continue confiando, porque a muralha que te prende hoje será o testemunho que você carregará amanhã. 2. A voz de Elias na caverna, quando Deus sussurra no meio do colapso. Mental, há momentos em que o corpo continua de pé, mas a mente já caiu há muito tempo. Momentos em que a alma grita por descanso, mas o coração está cercado por pensamentos tão confusos, tão densos, que nem conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E foi exatamente nesse estado que encontramos Elias, o grande profeta, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Um homem que havia enfrentado os falsos profetas com coragem, visto o fogo descer do céu, testemunhado milagres poderosos, e ainda assim se viu totalmente dominado por uma crise interna. O que aconteceu com Elias é mais comum do que imaginamos. Após a ameaça de Jezabel, a mente do profeta entrou em colapso. Ele fugiu, escondeu-se numa caverna e dentro daquele espaço escuro começou a alimentar pensamentos destrutivos. Eu não sou melhor que meus pais. Já basta, Senhor. Tira a minha vida. Não era mais Jezabel o problema, era o estado de sua mente. Elias havia sido dominado por vozes internas que distorciam sua identidade e o faziam esquecer o propósito. Quantas vezes isso acontece com pessoas que, como Elias, amam a Deus, servem com fidelidade, têm testemunhos de milagres no passado, mas que num momento de exaustão não conseguem mais sustentar a fé? Quantos vivem hoje com o coração cheio de boas intenções, mas com a mente mergulhada em confusão, cansaço, culpa e esgotamento? E o mais trágico, muitos se escondem em suas próprias cavernas emocionais. Isolam-se, calam-se, afastam-se, acreditando que estão sozinhos, quando na verdade estão apenas surdos para a voz que ainda os chama. E é aqui que entra o momento mais delicado e, ao mesmo tempo, mais terno dessa história. Deus não entra na caverna com acusações. Ele não confronta Elias com raiva. Ele não grita. Ele não condena. Ele sussurra. A Bíblia diz que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio num sussurro suave. Essa escolha divina nos ensina algo profundo. Quando a mente está em colapso, o coração precisa de ternura, não de confronto. Deus sabe exatamente como falar com você quando a sua mente não aguenta mais. Ele não força, ele não impõe. Ele se aproxima como um pai amoroso que entende que o que você precisa, antes de tudo, é se sentir seguro novamente. O sussurro de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de intimidade. Ele fala baixo porque quer que você se aproxime. Dentro da caverna, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta, à primeira vista, parece simples, mas é uma pergunta espiritual. Ela questiona: quem te convenceu de que o seu tempo acabou?
Quem disse que você não é mais útil? Quem colocou esses pensamentos dentro de você? E Elias responde de forma distorcida: estou só. Todos morreram. Só eu fiquei. Mas isso não era verdade. Havia 7.000 que não haviam se dobrado. Só que a mente de Elias estava tão obscurecida pela dor que já não conseguia mais enxergar a realidade. Essa é uma lição vital. Uma mente cansada distorce a realidade. Uma mente ferida não ouve a verdade com clareza. Uma mente abatida acredita em mentiras com aparência de sensatez. E por isso, antes de te enviar para uma nova missão, Deus precisa limpar os ruídos que te fazem acreditar que você não é mais capaz. A caverna representa esse espaço mental de isolamento, desânimo, falta de clareza e perda de propósito. E é possível que hoje você esteja exatamente nessa condição. Ainda ama a Deus, ainda crê, mas sua mente está escondida. Você repete orações, mas não sente resposta. Frequenta cultos, mas se sente cada vez mais distante. Está fazendo, mas não está sentindo. Está servindo, mas está se esgotando. Isso acontece. Isso não é sinal de que você fracassou. É sinal de que você precisa ser restaurado por dentro. E Deus já está aí. Ele não espera que você saia da caverna sozinho. Ele entra com você. Mas ele não quer que você fique aí. Quando Elias ouve o sussurro, algo começa a mudar. A voz de Deus não grita para convencer, ela toca para restaurar. E então o Senhor diz algo poderoso: volta pelo teu caminho. Ele estava dizendo: seu chamado continua de pé, sua missão ainda está viva. Sua história não terminou aqui. Talvez seja exatamente essa a palavra que sua mente cansada precisa ouvir hoje. Volta pelo teu caminho. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Volte a caminhar com propósito. Volte a confiar. Porque Deus ainda está escrevendo sua história, mesmo quando a sua mente diz que não há mais o que escrever. A cura da mente começa quando você reconhece que precisa de restauração e se permite ouvir a voz de Deus num novo tom. Ele não está te acusando, ele está te chamando. Ele não está te empurrando, ele está te atraindo. E essa atração é o primeiro sinal de que sua mente está sendo purificada, porque uma mente limpa reconhece a voz do Pai mesmo no meio da tempestade. Se você se sentiu tocado por essa palavra, saiba que a caverna não será seu endereço final. A voz que está te chamando hoje é a mesma que chamou Elias. E a resposta não precisa ser grandiosa. Basta dizer com sinceridade: Senhor, estou aqui, fala comigo. E você verá que Ele sempre esteve ao seu lado, sempre. 3. Fortalezas invisíveis. Quando pensamentos se transformam em prisões espirituais, talvez uma das verdades mais negligenciadas na caminhada espiritual seja esta: os pensamentos que você permite crescer dentro de si têm o poder de se tornarem fortalezas invisíveis que aprisionam sua alma sem que você perceba. Fortalezas mentais são estruturas espirituais erguidas lentamente, formadas por mentiras que o inimigo semeia e que você, por alguma razão emocional ou espiritual, decide aceitar como verdades absolutas. E uma vez aceitas, essas ideias se tornam padrões de pensamento, muros internos que resistem à presença de Deus. A Bíblia não deixa margem para dúvidas sobre a gravidade disso. Em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, Paulo declara: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Perceba,
Há pensamentos que se tornam argumentos espirituais contra a verdade. Pensamentos que se disfarçam de bom senso, de prudência, de lógica emocional, mas que, na verdade, servem como barreiras entre você e a plenitude da fé. Imagine quantas dessas fortalezas podem estar hoje erguendo muros dentro de você. Frases como: eu sempre erro, não sou digno, nada dá certo para mim, minha fé não é suficiente. Deus abençoa os outros, mas comigo é diferente. Todas essas são sementes que, se não forem arrancadas, criarão raízes profundas. Elas moldam comportamentos, paralisam decisões, sabotam relacionamentos, distorcem orações. São como castelos internos construídos com o tijolo do medo, o cimento da culpa e a argamassa do trauma. Mas aqui está a verdade. Toda fortaleza pode ser derrubada, não com força humana, mas com armas espirituais. E essas armas não são místicas. São práticas, a palavra de Deus, a oração, a confissão, o louvor, a vigilância sobre o que entra na sua mente, a meditação nas Escrituras. Essas são as ferramentas que, usadas com disciplina, começam a gerar rachaduras nas estruturas internas que o inimigo construiu durante anos. Cada vez que você rejeita um pensamento tóxico e proclama uma verdade bíblica, uma pedra da fortaleza desaba. Cada vez que você interrompe um ciclo mental de autodepreciação e declara sua identidade em Cristo, uma muralha se enfraquece. Cada vez que você, com consciência espiritual, substitui o eco da acusação pela voz do Espírito Santo, a estrutura inteira começa a ruir. Mas não se engane, derrubar fortalezas exige perseverança. Elas não caem com uma oração feita às pressas. Elas caem quando você decide viver em estado de guerra santa, observando, confrontando, capturando e reformulando cada pensamento, até que sua mente se alinhe completamente com o que a palavra diz sobre você. Essa é uma das razões pelas quais tantos cristãos continuam espiritualmente estagnados, mesmo sendo sinceros na fé. Eles oram, mas mantêm fortalezas intocadas. Eles jejuam, mas continuam pensando como derrotados. Eles vão à igreja, mas continuam aprisionados em pensamentos que não refletem o que Deus declara. E aqui está um princípio espiritual vital. Você só viverá aquilo que sua mente estiver preparada para sustentar. Se sua mente ainda pensa como escrava, você nunca habitará a terra prometida, mesmo que ela esteja diante de você. Se sua mente ainda acredita que não é digno, você sempre fugirá das bênçãos como quem teme merecê-las. Se você ainda aceita pensamentos de medo, culpa, comparação ou inferioridade, então mesmo a graça de Deus parecerá distante. Não porque ela esteja, mas porque sua mente foi programada para rejeitá-la. E por isso, hoje, Deus te chama para algo mais profundo. Não apenas para crer, mas para guerrear com sabedoria. Não apenas para esperar mudanças externas, mas para iniciar uma limpeza dentro de si. É hora de entrar com coragem nos cômodos escuros da sua alma, lugares onde ainda habitam críticas não resolvidas, memórias traumáticas, frases destrutivas, rejeições nunca processadas. É hora de declarar: essa fortaleza não tem mais autoridade sobre mim. É hora de assumir sua identidade como templo do Espírito Santo e reivindicar sua mente como território sagrado. Porque você não foi criado para habitar dentro de muros mentais. Você foi criado para viver em liberdade. E aqui está uma revelação espiritual que poucos compreendem. Alguns pensamentos que você tolera não são apenas negativos, são pecaminosos. Porque eles desacreditam da palavra, rejeitam o sacrifício de Cristo e anulam a graça que te cobre. Pensar repetidamente: não sou digno, depois de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, não é humildade, é incredulidade disfarçada. Dizer: eu nunca vou mudar,
Depois de ouvir que tudo é possível para quem crê, não é realismo, é resistência à transformação. Por isso, não se conforme. Não se acostume com os muros. Comece hoje a destruí-los, versículo por versículo, declaração por declaração, pensamento por pensamento. Porque uma mente renovada não é fruto do acaso. É o resultado de uma guerra vencida dia após dia, com armas espirituais e uma fé firme no poder que há na palavra viva de Deus. 4. A renovação da mente como ato diário de adoração. A maioria dos cristãos compreende a importância de orar, rezar, ler a Bíblia, ir à missa, jejuar e congregar. Mas poucos reconhecem que, entre todas as práticas espirituais, há uma que sustenta as demais, a renovação diária da mente. E não se trata de um exercício psicológico ou de um esforço de pensamento positivo. A renovação da mente, na visão bíblica, é uma forma profunda de adoração. É quando você escolhe intencionalmente honrar a Deus com seus pensamentos, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te puxar para longe da verdade. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, deixa isso claro. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é a base de todo o processo de purificação que estamos abordando. Ele não diz, transformai-vos pela renovação do coração ou pela força de vontade. Diz, pela renovação da vossa mente. Agora, repare no verbo, transformai-vos. Está no presente contínuo. Isso quer dizer que a transformação da mente não é um evento, é um processo. Não é algo que acontece num culto de avivamento e pronto. É algo que precisa ser praticado todos os dias, como quem cultiva um jardim sagrado dentro de si. E aqui está o ponto central. Renovar a mente é adorar a Deus com aquilo que ninguém vê. A verdadeira adoração não começa com o levantar das mãos, mas com o elevar dos pensamentos. Ela não é medida pelo volume da música, mas pela pureza daquilo que você decide guardar dentro de si. Se a mente está cheia de culpa, ressentimento, comparação, medo e vaidade, como você poderá experimentar a paz? Como poderá discernir a vontade de Deus? Como poderá viver com clareza espiritual? Adorar com a mente é um ato consciente. É, todos os dias, decidir qual será a fonte daquilo que você pensa. O mundo grita constantemente, tentando ocupar esse espaço. Séries, redes sociais, conversas tóxicas, notícias carregadas de ansiedade, tudo isso deseja moldar seus pensamentos. E se você não vigiar, a sua mente se tornará um reflexo do caos exterior. É por isso que a Bíblia diz, em Filipenses 4, versículo 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esse não é apenas um conselho de bem-estar, é uma ordem espiritual. É como se Deus dissesse, você quer viver em paz? Então alimente sua mente com o que vem de mim. Mas alimentar-se do que é bom exige esforço, exige atenção, exige vigilância. É como um jejum mental, onde você não apenas evita pensamentos impuros, mas intencionalmente substitui os pensamentos impuros por pensamentos santos. É como dizer, Senhor, eu não quero apenas limpar a mente, eu quero consagrá-la ao Senhor como altar de adoração. E aqui está um ponto delicado, mas necessário. Muitos cristãos vivem em conflito interno, porque tratam a mente como se fosse um lugar neutro. Eles acham que desde que não falem o mal ou não ajam com maldade, seus pensamentos não têm grande consequência. Mas isso é um engano fatal. Jesus mesmo ensinou que o pecado começa na mente e que é no pensamento que se inicia a batalha entre a carne e o espírito. A mente não é neutra. Ela está sempre sendo moldada, ou pelo céu
ou pelo mundo, ou pelas verdades eternas, ou pelas mentiras sutis do inimigo. E se você não renovar sua mente todos os dias com a palavra, ela será naturalmente invadida por aquilo que contradiz a fé. É por isso que a renovação da mente deve ser tratada como um ato de culto racional. Como diz Paulo em Romanos 12, versículo 1, apresentar o corpo como sacrifício vivo também inclui apresentar a mente como espaço consagrado. Pensar com reverência, pensar com gratidão, pensar com esperança, pensar com fé. Essa é a adoração invisível, mas talvez seja a mais importante de todas. Você pode até frequentar a igreja, cantar louvores e ouvir pregações, mas se ao voltar para casa, continua enchendo sua mente com conteúdos que banalizam a fé, alimentam o medo ou promovem a vaidade, então a adoração está incompleta. O culto precisa continuar quando o culto acaba. A adoração precisa continuar quando os instrumentos se calam. E ela continua quando você fecha os olhos e decide pensar o que Deus pensa. Mas isso não acontece automaticamente. Você precisa decidir. Precisa todos os dias, ao acordar, declarar: Senhor, este dia é teu. Esta mente é tua. Eu escolho pensar o que edifica. Eu escolho rejeitar o que destrói. E então, ao longo do dia, vigiar com zelo. Este pensamento combina com a tua presença? Essa lembrança me aproxima de Deus ou me afasta? Essa conversa alimenta minha fé ou me esvazia por dentro? Essa é a vigilância santa, é o zelo do altar, é o cuidado com o incenso invisível que sobe até Deus a partir do seu pensamento. Porque quando a mente se torna lugar de adoração, a alma se torna lugar de descanso. Quando os pensamentos são purificados, as emoções se acalmam, as decisões se tornam mais sábias e o coração encontra repouso no que é eterno. Portanto, hoje, faça essa escolha. Torne sua mente um espaço de louvor contínuo. Não espere mais sinais externos. Comece agora. Reforce essa disciplina espiritual. Memorize versículos, proclame-os em voz alta, repita as promessas de Deus como quem firma uma estaca no solo da alma. E você verá, dia após dia, que a transformação interior deixará de ser apenas teoria e passará a ser uma realidade viva, concreta, visível em cada atitude e em cada palavra. A renovação da mente não é opcional, é uma urgência espiritual. Porque só quem pensa como filho, vive como herdeiro. Só quem pensa com fé, age com coragem. E só quem renova os pensamentos, experimenta a vontade perfeita de Deus. 5. O poder das palavras. Como a linguagem molde seus pensamentos e sua realidade espiritual. Poucos percebem, mas existe um elo profundo entre a mente e a boca. Aquilo que pensamos se transforma quase que automaticamente naquilo que falamos. Mas o inverso também é verdadeiro. O que falamos reforça aquilo que pensamos. É por isso que a Bíblia dá tanta ênfase ao uso da língua, não apenas como forma de comunicação, mas como instrumento espiritual de moldagem da realidade interior. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso quer dizer que suas palavras não apenas revelam sua mente, elas ajudam a moldá-la. A mente se alimenta daquilo que ouve, inclusive daquilo que você mesmo diz. Quando você repete constantemente frases como "eu sou ansioso", "minha cabeça não para", "eu sou muito inseguro", "nada dá certo para mim", você está construindo uma estrutura de pensamento que, com o tempo, se fortalece. Cada declaração negativa, mesmo inconsciente, cava raízes mais profundas no solo da sua identidade. E lentamente, você deixa de ver a realidade como ela é para passar a vê-la, com as lentes daquilo que você diz sobre si mesmo. Agora, pense. Quantas vezes você tem declarado sobre a sua vida, sua fé, sua mente, palavras que não refletem
A verdade da palavra de Deus. Quantas vezes você se descreve por suas limitações, por seus erros, por suas emoções temporárias e não por aquilo que o Senhor já declarou sobre você? Jesus, em Mateus 12, versículo 34, nos lembra: A boca fala do que está cheio o coração. E se a boca fala, a mente processa. Isso significa que a purificação da mente não é apenas um trabalho silencioso. Ela exige voz. Ela precisa da sua confissão, da sua declaração, da sua escolha consciente de dizer o que Deus diz, mesmo quando tudo dentro de você quer repetir as velhas mentiras. Muitos cristãos não percebem o quanto estão colaborando com o inimigo ao usar a boca para fortalecer pensamentos tóxicos. Repetem frases derrotistas como se fossem verdades absolutas. E pior, ainda as dizem em tom de brincadeira, de desabafo ou de naturalidade. Essa situação vai me matar. A vida é uma luta sem fim. Deus até pode me ouvir, mas não sei se é comigo que Ele fala. Essas declarações vão se acumulando como ecos dentro da mente e em pouco tempo formam o cenário interno no qual sua fé tentará sobreviver. Mas a boa notícia é que o processo de purificação pode e deve começar exatamente com a sua boca, com o que você decide falar, com o que você se recusa a repetir, com a nova linguagem que você escolhe cultivar. A Bíblia chama isso de confissão de fé. E essa confissão não é apenas um ato litúrgico. É um exercício de transformação espiritual. Declarar em voz alta: eu tenho a mente de Cristo. A paz de Deus guarda meu coração e minha mente. Nenhuma fortaleza mental vai me afastar da verdade. Meus pensamentos pertencem ao Espírito Santo. Tudo isso são sementes lançadas no solo da mente. Sementes que, regadas diariamente, têm o poder de sufocar as ervas daninhas da dúvida, da culpa, da ansiedade, da inferioridade. Mas, para que isso aconteça, você precisa fazer dessa prática um hábito. Não apenas um momento isolado. É necessário construir uma nova rotina verbal. Assim como alguém que treina o corpo todos os dias com repetições, você precisa treinar sua mente com a disciplina da palavra. Comece o dia com declarações bíblicas. Coloque versículos nos espelhos. Anote promessas de Deus e leia antes de dormir. Declare em voz alta nos momentos de luta. Fale com a sua própria alma, como fez Davi. Por que estás abatida? Ó minha alma, espera em Deus. Davi sabia o poder das palavras. Ele enfrentava crises internas intensas. Mas, mesmo assim, falava com sua alma, dava ordens ao seu interior, alinhava seus pensamentos com a esperança. E é exatamente isso que você também precisa fazer. Não espere se sentir melhor para dizer o que é certo. Diga o que é certo para começar a se sentir melhor. Porque a mente é treinável e será moldada por aquilo que você ouvir com mais frequência, especialmente se vier da sua própria voz. Mas, atenção, a confissão só tem poder se estiver enraizada na verdade. Não adianta repetir frases vazias de autoajuda se elas não estão conectadas à palavra de Deus. Sua mente discerne o que é real. Ela não se rende a slogans. Ela só se submete àquilo que carrega autoridade espiritual. Por isso, quando for declarar algo, declare com base nas Escrituras. Diga com convicção: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Tudo posso naquele que me fortalece. Os meus pensamentos estão cativos à obediência de Cristo. Essas palavras não são apenas frases bonitas. Elas são espadas espirituais. Elas cortam as amarras mentais. Elas quebram correntes invisíveis. Elas reeducam a sua mente para pensar com fé, com firmeza, com sabedoria. E aqui entra o papel vital do louvor falado. Quando você louva a Deus em voz alta, algo muda dentro de você. O louvor desloca a atenção da dor para a presença.
Ele tira o foco do caos e o direciona para a soberania divina. E quando isso acontece, os pensamentos que antes te sufocavam começam a perder força. Porque a mente não consegue se manter em desespero quando a boca se ocupa em glorificar o Senhor. Então, hoje, tome uma decisão espiritual. Treine a sua mente com a sua própria boca. Escolha palavras que levantam, não que destroem. Declare o que Deus diz, não o que a dor grita. E aos poucos, você verá que pensamentos novos, alinhados com a verdade, começarão a surgir com mais facilidade. Porque sua mente estará sendo purificada por aquilo que você decide dizer com fé. E se, em algum momento, as velhas palavras quiserem voltar, lembre-se, você não está mais lutando sozinho. Você tem uma espada na boca. Você tem a palavra na mão. Você tem o Espírito no coração. E isso é mais do que suficiente para transformar sua mente num território onde a paz habita e a fé floresce. 6. O ambiente que te cerca. Quando a atmosfera ao redor intoxica a mente por dentro, a mente é como uma esponja, absorve tudo o que está ao redor. E ainda que muitos pensem que a renovação mental se trata apenas de um esforço interior, a verdade bíblica vai além. Ela revela que o ambiente em que você vive pode ser um aliado da paz, ou o catalisador do caos interior. Ignorar isso é como tentar manter uma casa limpa em meio a uma tempestade de poeira. Você até pode arrumar por dentro, mas o ar sujo do entorno continuará invadindo e contaminando tudo. É por isso que a palavra de Deus nos alerta com tanta clareza sobre o poder das companhias, dos contextos e das influências externas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo escreve com uma advertência direta: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui não se trata apenas de condutas morais, trata-se da formação de pensamentos, de padrões de raciocínio, de lógica emocional e espiritual. A mente é moldada pelo que se escuta, se observa, se consome todos os dias. Muitos oram pedindo clareza de Deus, mas continuam mergulhados em ambientes de crítica, comparação, fofoca e banalidade. Querem ouvir a voz do Espírito Santo, mas se expõem a conteúdos que banalizam a fé, exaltam o medo, alimentam a sensualidade ou promovem a violência emocional. Querem ter paz, mas cultivam laços com pessoas que só sabem reclamar, acusar, zombar, murmurar. E então se perguntam por que continuam inquietos, desanimados, espiritualmente pesados. A resposta é simples. O ambiente ao redor influencia diretamente a atmosfera dentro de você. E a mente não se protege sozinha. Ela precisa de vigilância ativa, de um escudo espiritual que começa pelas escolhas que você faz sobre com quem anda, o que ouve, o que assiste, onde habita e com quem compartilha sua intimidade emocional. Você pode ter os melhores hábitos de oração, pode frequentar uma igreja saudável, pode ler a Bíblia todos os dias, mas se, ao sair do quarto de oração, você mergulha num ambiente onde o nome de Deus é esquecido, onde o sarcasmo reina, onde a vaidade dita as conversas e onde o Espírito Santo é ignorado, então sua mente logo será poluída. E essa poluição não vem como um estouro, ela vem como uma infiltração silenciosa, que aos poucos mina a fé, contamina os pensamentos e sufoca a sensibilidade espiritual. É por isso que o Salmo 1 nos ensina uma progressão que muitos negligenciam. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repare, primeiro se anda junto, depois se para e finalmente se assenta, ou seja, a mente se acostuma. E uma vez acostumada, começa a aceitar como normal aquilo que é espiritualmente tóxico. Agora reflita, quais ambientes têm sido rotina na sua vida
Que tipo de conversas você alimenta nas suas rodas de amizade? Qual é a trilha sonora que embala seu dia? Quais imagens seus olhos consomem repetidamente? Que tipo de atmosfera reina no seu lar? Se você deseja verdadeiramente purificar sua mente, precisa fazer uma limpeza também ao seu redor. Não por legalismo, mas por proteção espiritual. Você não precisa viver isolado do mundo. Jesus mesmo andou entre pecadores, mas sua mente estava tão alinhada com o Pai que nada o contaminava. E é isso que você precisa aprender a cultivar. Um ambiente interior tão forte que possa resistir ao ambiente exterior, ou, quando possível, transformá-lo. Comece dentro de casa. Transforme seu lar num santuário. E não estou falando de imagens ou símbolos visuais, mas de atmosfera, de clima espiritual, de palavras que circulam nos cômodos, de músicas que invadem os corredores, de silêncios respeitados, de cantos separados para a oração. Quando o lar se torna um lugar de adoração, a mente encontra repouso. E onde há repouso, há sensibilidade à voz de Deus. Se o lugar onde você mora é turbulento, cheio de gritos, de conflitos, de palavras duras, de distrações constantes, saiba, você pode ser o agente da transformação. Você pode começar o dia com uma música de adoração suave. Pode declarar a palavra em voz alta. Pode ungir os cômodos em oração. Pode escrever versículos e colar nos espelhos. Pode, com pequenas atitudes diárias, ir purificando o ar espiritual do lugar. E quando isso acontece, sua mente começa a respirar, a ouvir com mais clareza, a descansar com mais facilidade. Mas atenção, mesmo ambientes inevitáveis, como o trabalho, o transporte público ou até círculos familiares difíceis, podem ser vencidos com uma estratégia espiritual. Antes de sair, ore. Peça ao Espírito Santo que seja sua proteção mental. Que nada do que você ouvir ali tenha poder de se alojar dentro de você. Que você seja um canal de luz naquele lugar e não um depósito do que ali é lançado. E quando voltar para casa, lave-se espiritualmente. Coloque uma música de adoração. Leia um salmo, fale com Deus como quem se despe do peso e se veste de paz. Você é o guardião da atmosfera que molda sua mente. Portanto, hoje, o Senhor está te convidando a observar o ambiente, a ajustar a frequência, a realinhar a atmosfera, porque não há mente limpa em ambiente sujo, e a paz interior que você tanto busca começa muitas vezes com uma faxina ao seu redor. 7. Quando o passado se torna um eco constante, a mente como lugar de repetição ou redenção. Há dores que o corpo já esqueceu, mas que a mente insiste em repetir como se ainda estivessem acontecendo. Existem lembranças que não sangram mais por fora, mas continuam pulsando por dentro como feridas abertas que nunca cicatrizaram. São cenas, vozes, rejeições, erros, palavras, silêncios, que se tornaram ecos constantes dentro da mente e que sabotam a sua paz, mesmo quando tudo à sua volta parece em ordem. Muitos que hoje vivem em comunhão com Deus, que oram, que buscam, que desejam uma vida de paz, não percebem que a raiz de sua inquietação não está no presente, está no passado mal resolvido. A mente humana, por sua estrutura emocional e espiritual, não arquiva fatos como registros neutros. Ela arquiva com emoção. E aquilo que foi vivido com intensidade, especialmente quando associado à dor, culpa ou vergonha, se transforma em gatilho espiritual, um cheiro, uma frase, uma atitude de alguém, e de repente toda a memória volta. Mas não apenas como lembrança, volta como interpretação de identidade. Você não apenas se lembra do que sofreu, você começa a acreditar que ainda é aquela pessoa que foi ferida. O passado, então, se infiltra nos pensamentos atuais e cria filtros. Filtros que distorcem como você vê a si mesmo,
como enxerga os outros, como interpreta a voz de Deus e até como define seu valor. É por isso que muitas pessoas vivem como se estivessem dentro de uma prisão, embora as portas já tenham sido abertas. São livres em Cristo, mas mantêm a mente algemada a vozes que dizem: você não presta, você nunca vai conseguir, você sempre estraga tudo, você foi marcado para sofrer, você não merece ser feliz. E assim, mesmo cercadas por oportunidades novas, continuam presas a ciclos antigos. Mas aqui está a verdade libertadora. O passado pode ser um testemunho, mas não deve ser um cárcere. E quem decide isso é você. A memória não será apagada, mas pode ser redimida. E é isso que o Espírito Santo quer fazer hoje. Não arrancar sua história, mas purificá-la com a verdade da palavra. O apóstolo Paulo é o exemplo mais claro disso. Ele tinha um passado que poderia o ter destruído. Foi perseguidor da igreja, cúmplice da morte de cristãos, temido por todos os seguidores de Cristo. Mas quando teve um encontro com o Senhor, ele fez uma escolha. Em Filipenses 3, 13 e 14, ele declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo não negou o que fez. Ele não fingiu que o passado não existiu, mas ele escolheu não mais se definir por aquilo. Ele compreendeu que, se continuasse revivendo as culpas antigas, nunca poderia experimentar a graça futura. E essa mesma escolha está diante de você hoje. Você precisa parar de visitar os corredores escuros da sua história sem levar a luz da palavra com você. Enquanto a lembrança ainda carrega veneno, não haverá paz. Enquanto a memória ainda é usada como ferramenta de acusação, a mente continuará contaminada. Enquanto você se apegar ao que aconteceu, não haverá espaço para o que Deus quer fazer agora. Talvez você ainda carregue dentro de si vozes de rejeição, de pais, de amigos, de líderes, de relacionamentos passados. Talvez você ainda guarde dentro de si imagens de momentos de humilhação, de decisões erradas, de pecados cometidos que já foram perdoados, mas que sua mente se recusa a soltar. E é por isso que a paz não se estabelece, porque a mente precisa ser redimida, não apenas aliviada. E como isso acontece? Começa com a aceitação do perdão, do seu para com os outros, do seu para consigo mesmo, do seu entendimento de que o sangue de Jesus não apenas cobre pecados, ele redefine destinos. Começa quando você para de se identificar com o que aconteceu e começa a se identificar com o que Cristo fez. Alguns pensam que esquecer é o único caminho, mas não se trata de apagar, trata-se de transformar. Trata-se de olhar para o que aconteceu e dizer: isso me feriu, mas não me define. Eu fui rejeitado, mas fui acolhido por Deus. Eu errei, mas fui perdoado. Eu caí, mas eu fui levantado. É transformar a cicatriz em testemunho. É permitir que a lembrança deixe de ser corrente para se tornar troféu de vitória. Mas para isso acontecer, é preciso que você escolha o que vai continuar dizendo para si mesmo. Que você não repita mais as palavras do trauma, mas as palavras da graça. Que você pare de reforçar as acusações e comece a declarar a libertação. Porque ninguém pode calar os ecos do passado por você. Mas você pode decidir com qual voz vai continuar alimentando sua mente. Hoje é o dia de dizer: chega. Chega de andar com as sombras daquilo que já foi perdoado. Chega de se relacionar com o presente como se ainda fosse aquela criança rejeitada, aquele jovem humilhado, aquele adulto fracassado. Você não é mais essa versão, você é nova criatura. E a mente precisa acompanhar essa nova realidade. Entregue agora essas memórias. Declare: eu não quero mais viver em função do que aconteceu. Quero viver à luz do que Cristo me promete.
e você verá que, ao abrir mão do passado, estará abrindo espaço para uma paz interior que finalmente fará morada. Não temporariamente, mas como uma nova identidade. Porque onde há redenção da mente, o passado perde poder, e a alma, enfim, encontra descanso. 8. Quando o medo se infiltra. A mente como campo de batalha entre a fé e a paralisia. Medo é uma das armas mais sutis e eficazes que o inimigo usa para contaminar a mente de um cristão. E o mais perigoso não é o medo que faz tremer as mãos ou disparar o coração. O mais perigoso é o medo silencioso, aquele que se instala por dentro e começa a sussurrar suposições destrutivas. Esse medo disfarçado de prudência, de realismo, de cautela, que paralisa decisões, bloqueia sonhos e nos afasta das promessas de Deus, sem que a gente perceba que estamos sendo dominados por ele. O medo não chega dizendo, vou destruir sua fé. Ele chega como uma pergunta, e se der errado? E se for engano? E se eu me machucar de novo? E se não for da vontade de Deus? E assim, enquanto a mente se entrega a esse tipo de raciocínio, a fé vai sendo empurrada para os cantos. O medo grita, a voz de Deus sussurra. E em meio à confusão, a paz interior se torna um sonho distante. O apóstolo João escreveu uma verdade espiritual que precisa ser gravada na mente. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. O medo, então, é a ausência de amor plenamente compreendido. Quanto menos você entende o amor de Deus, mais vulnerável estará ao medo. Porque o medo se alimenta da dúvida, da insegurança sobre o caráter de Deus. E quando não se confia totalmente no Pai, os pensamentos começam a fabricar cenários de fracasso, de perda, de abandono. A fé se contorce, o coração se fecha, a mente se torna um campo de guerra interna. Isso foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel às portas da Terra Prometida. Depois de atravessar o deserto, de ver milagres, de ser sustentado pelo céu, eles estavam a um passo de entrar no destino preparado por Deus. Mas recuaram. Por quê? Porque os espias voltaram dizendo, a terra é boa, mas lá há gigantes. Seremos derrotados. O medo distorceu a percepção. A mente escrava falou mais alto que a promessa, e mesmo tendo tudo para viver o novo, escolheram voltar para o velho. Eles não foram impedidos pelos gigantes, foram impedidos pelos seus pensamentos. E assim é até hoje. Deus nos leva até o limiar de uma nova estação, abre uma porta, envia um sinal, desperta uma direção. Mas se a mente ainda estiver presa ao medo, nós recuamos. Chamamos o medo de espera, chamamos a insegurança de discernimento, chamamos a hesitação de prudência espiritual. Mas muitas vezes estamos apenas nos escondendo por trás de uma fé que não é fé, é dúvida travestida. Mas aqui está a boa notícia. A mente contaminada pelo medo pode ser purificada pela confiança na palavra. Porque o medo não se combate com força emocional. Ele se vence com revelação. Ele se dissipa quando a luz da verdade entra. Ele se cala quando a fé se levanta com convicção. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que todo medo que te paralisa não vem de Deus. Ele não está te segurando, ele está te chamando. E se o medo estiver impedindo seus passos, é hora de confrontá-lo com a palavra. Você não precisa ter todas as garantias humanas. Você precisa ter fé. Você não precisa saber exatamente o que acontecerá. Você precisa confiar em quem está te guiando. Porque na Bíblia, os maiores milagres aconteceram quando alguém disse, eu vou, mesmo com medo. Eu vou, porque Deus mandou.
Pense em Pedro andando sobre as águas. Ele só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. Ou seja, o medo entrou quando a mente se voltou para a circunstância e se afastou da promessa. E isso ainda acontece com todos nós. Não é o vento que nos afunda, é o que pensamos sobre ele. Por isso, hoje você é chamado a reeducar sua mente, a declarar: eu não vou mais pensar a partir do medo, vou pensar a partir da fé. Isso não é imprudência, isso é obediência espiritual. Isso é se alinhar com a mente de Cristo, que nunca pensou como vítima, mas sempre como filho amado e enviado com propósito. Você precisa ensinar seus pensamentos a confiar, a lembrar que o Deus que te trouxe até aqui não te deixará no meio do caminho, que o amor dele lança fora todo medo, que a fidelidade dele é maior do que qualquer ameaça, e que sua identidade não é construída pelas vozes de medo, mas pela voz do Pai. E se o medo voltar, porque ele sempre tentará voltar, então você o enfrentará com a verdade. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou guiado, e não ando por vista, mas por fé. Porque a mente lavada pela palavra não dá espaço para o medo permanecer. Ela o reconhece, o confronta e o expulsa, não com gritos, mas com convicção silenciosa, com coragem espiritual, com paz que excede todo entendimento. Essa paz é sua herança, ela já está disponível, mas precisa de um terreno limpo para florescer, e esse terreno é a sua mente. Entregue agora os pensamentos que o medo te fez cultivar. Rejeite a lógica da dúvida e comece a pensar como quem sabe: se Deus é por mim, quem será contra mim? 9. A comparação silenciosa. Quando olhar para os outros te faz esquecer quem você é em Deus. Entre todas as toxinas que silenciosamente contaminam a mente de um cristão, a comparação é uma das mais sorrateiras. Ela raramente chega de forma agressiva. Ao contrário, se disfarça de admiração, de inspiração, até de humildade. Mas aos poucos, sem que se perceba, começa a corroer a identidade, minar a autoestima espiritual e distorcer o olhar sobre a própria história. A comparação é um veneno invisível que faz com que o coração se perca e a mente se canse de ser quem Deus criou. Em um mundo onde a exposição da vida dos outros é constante, a comparação encontra solo fértil para crescer. Bastam poucos segundos navegando pelas redes sociais para sermos bombardeados com imagens de sucesso, felicidade, realizações e espiritualidade aparente. E quando a mente está fragilizada, começamos a nos medir por aquilo que vemos. Comparar o bastidor da nossa dor com o palco da vitória dos outros é um erro comum, mas devastador. A comparação tem o poder de transformar sua identidade em dúvida, de fazer você questionar sua trajetória, seu valor, sua espiritualidade, seu tempo, seu propósito. Ela se infiltra em frases como: minha fé é fraca, eu oro, mas não como ela, meu ministério é pequeno, eu não sou tão usado quanto fulano, minha vida está atrasada. O apóstolo Paulo, conhecendo esse perigo, escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo. Ou seja, Deus não quer que você viva se comparando. Ele quer que você celebre o que está sendo construído dentro de você. Porque o que ele faz em cada um é pessoal, específico, singular. Não há dois chamados iguais, não há dois processos iguais, não há dois tempos idênticos. Quando você permite que a comparação se estabeleça na mente, ela se torna uma voz constante, uma lente distorcida que começa a interpretar a sua própria caminhada como insuficiente. E o perigo maior é que, com o tempo, você começa a desacreditar do que Deus está fazendo na sua vida. Tudo parece pouco, tudo parece lento, tudo parece pequeno. Você deixa de agradecer pelo que tem
porque está sempre olhando para o que falta ou para o que os outros conquistaram. E o mais trágico é que essa comparação espiritual gera dois frutos podres: a inveja e o orgulho. Inveja quando nos sentimos inferiores e orgulho quando achamos que estamos acima. Em ambos os casos, a mente perde a paz. E onde não há paz, não há clareza. E onde não há clareza, não há escuta. E sem escuta, não há direção. A comparação interrompe o fluxo da intimidade com Deus. Pense na parábola dos talentos, Mateus 25. Um servo recebeu 5, outro 2, outro apenas 1. Cada um segundo sua capacidade. Os 2 primeiros multiplicaram e foram igualmente elogiados. O último, por medo, enterrou o que recebeu e foi repreendido. Repare, o Senhor não exigiu que o de 2 rendesse 5. Exigiu fidelidade, mas aquele servo se comparou. Sentiu-se inferior, paralisou. E quantos hoje vivem da mesma forma, enterrando seus dons, calando sua voz, parando suas orações, diminuindo seus sonhos, não porque Deus os rejeitou, mas porque eles mesmos deixaram que a comparação os convencesse de que nunca serão suficientes. Mas aqui está a verdade. Você não precisa ser como ninguém. Você só precisa ser fiel ao que Deus confiou a você. A sua missão tem valor. A sua voz tem poder. O seu ritmo tem beleza. O seu processo tem profundidade. Não importa se você está começando e outros estão colhendo. Não importa se a sua luta ainda está no início e outros já venceram. O que importa é que o céu está olhando para você como um filho amado e não como um competidor. A comparação não tem espaço na mente de quem entendeu que o alvo é Cristo, não o próximo. A jornada é única, a linha de chegada é pessoal, e a maior recompensa não será dada a quem chegou mais rápido, mas a quem foi mais fiel. Então, se hoje sua mente tem sido perturbada por pensamentos como "minha vida está parada, não tenho nada a oferecer, sou inferior aos outros servos de Deus", silencie essas vozes com a verdade. Deus não se impressiona com visibilidade. Ele se agrada da fidelidade. Ele não compara você com ninguém. Ele te conhece. Ele te chamou. Ele te ama exatamente como você é e deseja apenas que você caminhe com Ele, no seu tempo, no seu ritmo, com o coração inteiro. A paz interior não floresce em uma mente que vive em competição. Ela floresce em uma mente que descansa na graça, que olha para si com misericórdia, que entende que o tempo de Deus nunca está atrasado, que a porção que recebeu é suficiente, que o céu não exige performance, mas presença. Hoje, renuncie à comparação. Entregue a Deus essa necessidade de aprovação externa. Deixe de olhar para os lados e comece a olhar para o alto, porque quando você para de se comparar, começa finalmente a caminhar. 10. A repetição dos pensamentos. Quando a mente vira um labirinto e só a palavra pode abrir. Saída. Quantas vezes você já tentou pensar diferente, mas a mente voltou ao mesmo lugar? Quantas vezes você decidiu não mais alimentar aquela angústia, aquela lembrança, aquele medo, mas horas depois, lá estava tudo de novo, rodando em círculos dentro da sua cabeça? A mente, quando contaminada, vira um labirinto. E quanto mais você tenta sair por esforço próprio, mais se perde dentro de si mesmo. Essa repetição constante de pensamentos negativos, medrosos, acusadores ou desanimadores não é apenas cansaço emocional. É uma dinâmica espiritual. É como se a mente tivesse aprendido a andar em determinados trilhos. E mesmo quando você deseja mudar, o trem mental continua seguindo a velha rota. Isso acontece porque, ao longo dos anos, certos caminhos foram trilhados tantas vezes que se tornaram automáticos, ciclos de pensamento, rotas neurais. E só existe uma maneira de romper com isso. Não é negando os pensamentos, é substituindo-os.
A palavra de Deus não foi dada apenas para ser lida, foi dada para ser memorizada, proclamada e usada como espada. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, nenhuma ferramenta natural é capaz de reprogramar a mente como a palavra. Mas veja, a palavra não age por proximidade, ela age por ativação. Não basta saber que um versículo existe, é preciso trazê-lo à mente quando o pensamento errado aparecer. É preciso respondê-lo com a verdade. Jesus nos ensinou isso no deserto. Toda vez que o inimigo lançava uma mentira, ele respondia com "está escrito". E isso não foi apenas um exemplo teológico. Foi uma revelação prática de como combater pensamentos, com a verdade bíblica, proclamada em voz, com convicção. Quando a mente começa a rodar em pensamentos tóxicos, seja de medo, culpa, rejeição, raiva ou confusão, você precisa interromper esse ciclo com uma voz mais forte. A palavra. É como interromper uma música repetitiva com um novo som. Não se trata de lutar contra o pensamento, mas de substituir o pensamento com algo mais poderoso. Se sua mente está presa em culpa, declare: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Se está cheia de ansiedade, declare: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Se está se sentindo fraco, declare: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Salmo 118, verso 14. Se está confusa, declare: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Esse processo exige disciplina, porque a mente viciada em repetir pensamentos destrutivos vai resistir. Ela vai querer voltar ao velho padrão. Mas se você insistir com fé, com paciência, com perseverança, algo começa a mudar. Aos poucos, novos caminhos mentais são construídos. A palavra vai limpando, curando, reeducando, e aquilo que antes era um labirinto de caos se torna um jardim de promessas. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repare, só experimentamos a vontade de Deus quando a mente é renovada, porque a mente antiga não consegue reconhecer o novo de Deus. Ela suspeita, rejeita, duvida. Por isso, o Senhor precisa purificar seus pensamentos, para que você possa reconhecer o que Ele está fazendo, mesmo quando ainda parece invisível. É hora de reprogramar sua mente com a palavra, de substituir a repetição do medo pela repetição da verdade, de responder a cada pensamento opressor com um versículo libertador, de transformar sua casa num ambiente de proclamação, de falar com você mesmo com as palavras do céu. E não se esqueça, o silêncio também é uma arma. Depois de declarar a palavra, fique em silêncio por alguns minutos, deixe que ela ecoe. Deixe que o Espírito Santo agrave nas paredes do seu pensamento. O silêncio depois da palavra é como o solo depois da semente. É ali que a raiz começa a nascer. Hoje, o Senhor quer te dar descanso, mas esse descanso começa quando a mente para de girar sozinha e começa a se alinhar com a palavra. Quando o velho disco é interrompido, quando a confusão é calada, quando a repetição é quebrada, quando a verdade finalmente encontra espaço para habitar. Você pode não ter controle sobre o que sua mente aprendeu a repetir, mas você tem autoridade para ensinar a ela uma nova canção.
E essa canção começa com: está escrito. Conclusão: você chegou até aqui porque Deus está purificando sua mente. Agora, deixe a paz permanecer-se. Você chegou até aqui, saiba que você é um dos poucos. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Elas se distraem, se perdem em pensamentos ou simplesmente não suportam o confronto com a verdade. Mas você permaneceu. E isso diz algo profundo sobre sua alma. Você está buscando algo que vai além do alívio. Você está buscando transformação. E essa transformação começou a acontecer. Hoje, você percorreu uma jornada espiritual intensa. Passo a passo, Deus te conduziu por verdades que não são apenas informações, são ferramentas espirituais para libertar sua mente. Cada tópico, cada reflexão, cada palavra proclamada aqui foi um convite à renovação. E se você ouviu com o coração, algo dentro de você já está diferente. A paz não é mais um desejo, ela já começou a habitar. Mas essa paz precisa ser protegida, precisa ser cultivada. Porque o inimigo da sua alma fará de tudo para te arrastar de volta aos velhos pensamentos, às velhas repetições, às velhas vozes. Ele tentará te convencer de que nada mudou, mas você sabe agora que isso é mentira. Porque a paz verdadeira não se sente primeiro, ela se planta primeiro. E você plantou sementes hoje, e com perseverança elas vão florescer. Por isso, agora eu te convido a fazer algo muito importante. Como sinal de que você ouviu esta mensagem até o fim e deseja ser reconhecido como alguém que escolheu o caminho da transformação, escreva nos comentários: minha mente agora é morada da paz de Deus. Esse simples gesto é mais do que uma frase, é um compromisso. É uma declaração diante do céu e da terra. É uma semente pública de fé. E ao escrever isso, você também estará inspirando outras pessoas que lerão seu comentário e se sentirão encorajadas a buscar essa mesma paz. Agora, eu quero te pedir com carinho e fé, compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo em tormento mental. Há pessoas ao seu redor que estão sofrendo em silêncio, implorando por descanso, por direção, por esperança. Talvez esse vídeo seja a resposta da oração delas. Talvez você seja o instrumento de Deus para levá-las à libertação. E, se você ainda não está inscrito neste canal, ouça o que vou te dizer agora com o coração aberto. Não estar inscrito num canal que te edifica é como acender uma vela e depois apagá-la. Você está aqui, Deus te trouxe até aqui e não foi por acaso. Não permita que o ciclo se feche. Inscreva-se, ative as notificações. Faça deste canal um ponto fixo na sua jornada espiritual. Porque cada novo vídeo é uma nova oportunidade de ouvir a voz de Deus e de continuar purificando a sua mente dia após dia. Muitas pessoas estão afastadas da igreja. Outras vivem em cidades pequenas, onde não têm acesso à orientação espiritual constante. Para esses irmãos e irmãs na fé, este canal tem sido um refúgio, um altar, um abrigo. E ao curtir este vídeo, você não está apenas clicando num botão. Você está ajudando o YouTube a mostrar esta mensagem a mais corações sedentos. Você está sendo parte da missão de espalhar a paz que você mesmo está recebendo. Por isso, curta o vídeo com fé, com alegria, com gratidão. Sinta-se parte disso. Você não é só um espectador. Você é um cooperador do reino do céu. E sua ação, por menor que pareça, é poderosa diante de Deus. Agora, antes de finalizar, quero te fazer um convite íntimo. Não encerre o vídeo de imediato. Deixe a música que está tocando agora te envolver. Feche os olhos, respire fundo. Fique em silêncio por alguns minutos. Permita que o Espírito Santo grave no mais profundo do seu ser tudo o que foi dito aqui. Não se distraia, não se apresse, silencie para que a paz fale. E enquanto essa paz te envolve, diga baixinho:
Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua presença, pela transformação que começou hoje. Eu quero viver com a mente limpa, leve, renovada. Eu quero ser instrumento da tua paz. E então, fique ali, só você e Deus, sem interrupções, porque a mente purificada é um lugar de habitação. E a paz não visita corações apressados. Ela mora onde é bem-vinda. Paz em Cristo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que o Senhor continue purificando seus pensamentos, renovando suas emoções e fazendo de você um reflexo da paz que o mundo tanto precisa.